Ele que assumiu em agosto de 2016 o cargo de CEO da UI Brasil, que acumula 24 anos de experiência nesta empresa. Ocupava a vice-presidência da área de mercados e liderança de contas na América do Sul até assumir a presidência da firma no Brasil. Locado no escritório de São Paulo, o executivo registra a maior parte de sua experiência na empresa junto à área de consultoria tributária internacional, incluindo período de 30 meses no Latin American Business Center em Nova York. Conta com vasta experiência na prestação de serviços de consultoria internacional para empresas nacionais e multinacionais em diversos setores sobre diversas questões legais e tributárias no Brasil, incluindo o planejamento e a conformidade tributária, fusões e aquisições, reestruturação de empresas e lei empresarial. Tem graduação em Direito e Contabilidade, é integrante da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Conselho Regional de Contabilidade. O Auditório Rui Barbosa abre suas portas para receber o CEO da UI Brasil, o senhor Luiz Sérgio Vieira. Primeiro, agradecer aqui o honroso convite da Mackenzie. É realmente um grande prazer estar falando para essa seleta plateia tão jovem. Isso me deixa muito alegre em poder falar. Eu gosto muito de falar com os jovens. Bom, o que é que eu pensei em estruturar a nossa conversa hoje? Eu digo conversa porque eu vou começar falando aqui algum tempo sobre o tema e depois a gente vai abrir a perguntas, então fiquem bem à vontade. Nesse primeiro momento, eu não vou falar muito da firma. Se vocês tiverem alguma curiosidade, depois vocês podem perguntar no momento de perguntas e respostas. Mas eu procurei estruturar essa nossa conversa falando um pouquinho mais do ambiente de negócios atual e compartilhar, talvez, o meu aprendizado com o desenvolvimento de carreira. Então, pensando em vocês que estão aí, alguns já entraram no mercado de trabalho, outros vão entrar, né? O que esperar desse mercado de trabalho, como desenvolver a minha carreira com sucesso. Então, é isso que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje. E, primeiro, eu queria falar sobre o contexto, porque, na realidade, o mercado de negócios e o que vocês vão entrar ou já entraram agora, ele é bem diferente do mercado que eu entrei. Eu comecei na UI em 92, trabalhei um pouco antes em algumas outras empresas, mas era um mercado, um ambiente de negócios totalmente distinto do que nós vemos hoje. E talvez, aqui se o Sérgio comentou antes, nós temos alguns fatores que têm transformado de forma muito rápida esse ambiente de negócio. O primeiro é a transformação digital, outra nós falamos aqui a questão comportamental, geracional. Nós estamos trabalhando com pelo menos 4 gerações hoje no ambiente de negócios. Então, tudo isso ele traz um contexto bem diferente e novo. Eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão da transformação digital. Na realidade, nós estamos vivenciando o que os especialistas estão chamando de Revolução Industrial 4.0, que, na verdade, ela é marcada por uma profusão de tecnologias genéricas, onde nós ainda estamos descobrindo, inclusive, algumas dessas aplicações específicas. Então, nós estamos falando de IoT, de inteligência artificial, de blockchain, Big Data Analytics, realidade aumentada, 3D, e não está ainda muito claro, né, como será feito o uso dessas tecnologias. Hoje, nós estamos ainda numa fase que essa tecnologia ela está sendo usada para aumentar a eficiência daquilo que hoje eu entrego para o meu consumidor, ou pela experiência do consumidor, mas o que se diz é que tem
uma disrupção muito maior ainda acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, se eu pudesse resumir em 2 fatores o que a gente vê de muito relevante nessa transformação digital, eu diria que a primeira é a velocidade. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para ilustrar melhor o que eu estou falando da velocidade. Vamos pensar em atingir 50 milhões de consumidores. 50 milhões de pessoas. O rádio, ele levou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A internet, a TV, quanto tempo vocês acham que levou? 13 anos. 13 anos para atingir 50 milhões. Depois, vamos pensar na internet. Quanto tempo? 4 anos. Depois, alguém atingiu em 2 anos 50 milhões de pessoas. O Facebook. Chegamos, o primeiro iPod com 3 anos e o Facebook com 2 anos. Então, vocês veem a evolução e a velocidade. Bom, e aí nós tivemos um fenômeno, ano passado, chamado Pokémon GO, que atingiu 50 milhões de pessoas em 19 dias. Então, esse é o ritmo da velocidade que nós estamos vendo hoje, quando nós falamos da revolução digital. Nós estamos falando que em 2020 nós devemos ter em torno de 50 bilhões de devices, de coisas interligadas, gerando uma quantidade imensa de dados de forma automática. E hoje se diz que os dados são o petróleo da nova economia. Então, vejam a questão da velocidade. O segundo fator muito importante é o empoderamento do consumidor. Com as redes sociais e a internet, o consumidor ele tem exigido uma experiência melhor, novos produtos, mas ele também tem sido mais ativista em relação a pedir transparência, ética, valores nas empresas. Basta ver o que a gente está vendo e nas discussões relacionadas às empresas, onde o retorno financeiro, por si só, não é mais suficiente. Então, esse empoderamento do consumidor é outra característica bastante forte da revolução digital. E o que acontece quando você une velocidade e empoderamento do consumidor? Você tem a disrupção. E aqui, o que eu estou falando é a disrupção. E quando a gente pensa em disrupção, é muito comum a gente achar que a disrupção é a tecnologia em si. Na realidade, não é. Eu posso ter a tecnologia e adotar a tecnologia para digitalizar, por exemplo, o que é analógico. Então, um determinado processo que eu faço na empresa, eu posso usar um RPA, o que é um Robotics, e eu me torno mais eficiente, faço aí uma migração de um trabalho que era feito de forma humana por algoritmos usando uma programação, mas isso não é disruptivo em si. Isso vai ser talvez uma inovação incremental. Então, o digital não é o digital em si que é disruptivo. O que é disruptivo é o modelo de negócio. Quando você utiliza, através de plataformas que podem ser digitais, um novo modelo de negócio,
onde você visualiza qual é o job to be done, qual é o trabalho que precisa ser feito, a necessidade do teu consumidor que precisa ser satisfeita, e você pensa de forma diferente. E aí nós temos alguns exemplos, e basta, né, analisar e ver que hoje, talvez a maior empresa no ramo de hotelaria não tem nenhum hotel, né, que é Airbnb, de transporte não tem nenhum carro, que é o Uber, né, e aí, talvez de cinemas, né, não tem salas de exibição, que é a Netflix. Então, aqui são alguns dos exemplos onde o modelo de negócio ele é disruptivo. Bom, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Velocidade, empoderamento, disrupção. Bom, o que eu quero dizer é que, e me desculpem, mas o mundo de negócio que vocês estão entrando agora, ele é um mundo caracterizado pela incerteza. Então, ao contrário, talvez, do mundo de negócio que eu entrei, esse mundo de negócio ele é imprevisível. E aí a pergunta é, o que fazer quando eu tenho a incerteza na minha frente? Vocês terão medo ou vão abraçar essa incerteza? Porque vocês não vão ter controle da velocidade. Nós não temos esse controle mais. Agora, qual vai ser a nossa reação perante esse ambiente de certeza? Vai ser de medo, de paralisia, ou de abraçar e de ser protagonistas nesse novo cenário de incerteza? E abraçar a incerteza, pessoal, significa ter agilidade e capacidade de se adaptar. Abraçar a incerteza não é deixa a vida me levar. Não, significa investir em conhecimento e se preparar. Mesmo sabendo que as coisas não vão acontecer como a gente se planejou. E quando eu falo de conhecimento, talvez aqui uma pequena diferenciação entre informação e conhecimento. Porque a informação pode ser algo que a gente lê, que a gente decora, memoriza, mas o conhecimento tem a ver com aprendizado, né? E esse aprendizado que ele acontece através da leitura, mas através da experiência, do convívio com outras pessoas. E a preparação, ela vai nos deixar prontos para quando a oportunidade surgir. Nós não sabemos exatamente, nesse mundo de incerteza, qual vai ser a próxima oportunidade. Mas eu preciso estar preparado para ajudar a sorte. Aliás, o Tiger Woods dizia que eu tive sorte, mas só depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Pessoal, abraçar a incerteza significa também planejar. A incerteza ela não dispensa o planejamento de carreira. E aqui eu vou compartilhar, eu planejei a minha carreira toda. E errei tudo aquilo que eu achei que ia acontecer. Mas o planejamento foi essencial para me dar um propósito. E aqui é importante entender que a nossa carreira profissional ela não vai ser linear. Principalmente nesse mundo de incerteza, você vai planejar, mas as coisas vão fugir do controle ou do seu planejamento. E aqui você precisa ter agilidade. Assim como as empresas não vão ser os mais fortes
que vão sobreviver. São os mais ágeis e os mais adaptáveis. E aí, só para não achar que tudo vai ser muito fluido, tem algo que aí é universal, imutável e necessário para o sucesso da carreira, nesse ambiente de negócio, ou no ambiente de negócio que eu comecei, que é a credibilidade. Uma vez me perguntaram, Luiz, se você pudesse resumir a sua carreira, ou aquilo que você sempre perseguiu na sua carreira, em uma palavra, eu disse credibilidade. Isso é o que vai construir a nossa carreira em qualquer empresa. E a credibilidade, ela é que vai definir a sua reputação, o seu branding pessoal. E ela é composta por vários elementos. Primeiro, teus valores. Quais são os nossos valores? Segunda, a ética. Não preciso, talvez, dar exemplos aqui, o que a gente tem visto de desvio éticos. E eu falei aqui da informação cada vez maior e ampla que os nossos stakeholders vão ter. Então, é muito importante que não há divergência, que não há afastamento da ética. Não existe atalhos na vida quando nós falamos de ética. A competência. E aqui, competência, talvez eu vá resumir como a capacidade de entregar resultados. Não estou falando só resultado financeiro. Mas pode ser um trabalho técnico, pode ser a tua capacidade de trabalhar com pessoas, de trabalhar através das pessoas, a tua capacidade de liderar as pessoas. Então, isso eu resumiria na tua competência. À medida que você vai desenvolvendo sua carreira e vai entregando de forma consistente os resultados, sem fugir dos teus valores e sendo ético, você está construindo a tua credibilidade, a tua reputação. E aí eu fecho com talvez mais um elemento, que é a atitude positiva e colaborativa. A pior coisa é você trabalhar com uma pessoa que é negativa. Então, a atitude é fundamental. E aí, pessoal, tem mais um elemento, né? Eu falei da credibilidade, que isso tem que ser construído para o desenvolvimento da carreira. E talvez um outro elemento é o que eu, para usar uma palavra muito em moda, é preciso que o seu sonho seja grande. Primeiro é preciso que você acredite em você mesmo. O sonho grande é que vai gerar a ambição, né? É o sonho grande que vai te guiar e ajudar a encontrar o teu propósito. E esse sonho grande, principalmente quando a gente fala com a nova geração milênio, que eu defino que é uma geração do E e não do OU, né? Porque outras gerações elas aceitavam muito mais os trade-offs, as trocas, né? Então, eu vou ser bem-sucedido na empresa, ou vou ter uma qualidade de vida, ou vou impactar de forma positiva a sociedade. A nova geração, não. A nova geração quer isso de forma cumulativa. É o E. Não, eu quero ser bem-sucedido e ter qualidade de vida e criar um impacto na sociedade. E isso tem que estar dentro do teu sonho grande, dessa tua ambição, desse teu propósito.
O propósito, pessoal, é o porquê nós fazemos as coisas. O que e o como nós fazemos, isso vai mudar. Isso está em transformação. Mudou desde o meu início de carreira até agora, e depois eu vou compartilhar um pouco mais da minha experiência, mas o que não mudou foi o porquê, que é o propósito. Então, trabalhem o sonho grande de vocês e o propósito, porque é ele que vai ser a tua estrela guia para o desenvolvimento da carreira. É esse sonho grande que vai te ajudar a abraçar a inovação, a não ter medo daquilo que você não controla e a lidar com mudanças constantes. É esse propósito que vai te ajudar e vai incentivar que você busque a diversidade e a inclusão. Porque não tem algo talvez mais prazeroso e mais edificante do que você trabalhar com pessoas que pensam diferentes. Eles estão contribuindo para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua empresa. Você ter a oportunidade de ter experiências diferentes, de lidar com culturas diferentes. Então, abracem a diversidade e inclusão. Bom, as empresas, na realidade, elas estão evoluindo de um modelo que era muito mais hierárquico, uma engrenagem, onde você, inclusive o conhecimento, ele era dado para os seus colaboradores de forma muito hierarquizada, de acordo com, às vezes, os anos, o teu momento, a tua experiência, a tua carreira dentro da empresa. E nós estamos mudando hoje para um modelo de conexão. As empresas, cada vez mais, se portam como um sistema vivo, adaptável, evolutivo, nesse ambiente de inovação e incerteza. E aí o que nós precisamos é estar conectados, estar em rede. Tem uma definição do profissional que eu gosto, que é o chamado T-shaped, né? Profissional letra T, que a gente chama. Porque nós saímos de um modelo de negócio onde você era generalista para depois virar um especialista, e hoje você é um especialista que trabalha em rede, de forma coordenada. Esse formato de T, onde você tem na vertical, é o teu conhecimento técnico. Você precisa ter aquilo que você é especializado, aquele teu diferencial. O mundo de negócio está muito complexo. Então, no meu caso, eu fui consultor durante boa parte da minha carreira, comecei em auditoria, depois migrei para a consultoria tributária, depois me especializei em consultoria tributária internacional. Então, essa minha vertical do conhecimento técnico significava ser muito preciso, conhecedor, realmente buscar excelência no conhecimento técnico. Mas a parte horizontal é a lateralidade. É você não ficar restrito à tua especialidade. É essa lateralidade que vai te ajudar nas mudanças, que vai te ajudar a estar preparado para os novos desafios ou as novas oportunidades que podem surgir que você não estava imaginando. Então, você conhecer um pouco mais do que você faz, você buscar esse conhecimento do ambiente de negócios,
Se você, por exemplo, está num ramo como o nosso de consultoria, trazendo o meu exemplo, significava, além do conhecimento técnico especializado, ter o conhecimento de uma linguagem de negócios com as empresas, além do meu próprio conhecimento. O que foi fundamental quando a firma me pediu para fazer uma mudança da área técnica para uma área de mercados, sendo que eu nunca fui um vendedor. Então, quando surgem essas oportunidades, novamente, você pode ter medo ou você pode abraçar, mas é importante que você esteja preparado. E o bom de quando você pensa nessa, talvez em vez de ser um I, ser um T, isso te leva a dialogar mais com outras pessoas, a ter mais curiosidade, a querer conhecer o que o outro, teu colega de trabalho está fazendo, a se conectar mais. De novo, esse é o mundo da conexão, da rede. Ok? E isso também vai fazer de vocês um melhor líder. Porque liderança, pessoal, não é estar só no topo da hierarquia. Na nossa organização, aqui no Brasil, nós somos em torno de 5.000 pessoas na firma. Eu digo que, e repito, que nós temos quase a totalidade já assume posições de liderança. Exceto talvez quem acabou de entrar e que ainda não tem ninguém, né? Porque para ser seu líder você precisa ter alguém que você vai estar passando conhecimento ou desenvolvendo a carreira. Todos são líderes na organização. E essa capacidade de desenvolver as pessoas e ter essa lateralidade, ela é fundamental. Embora, como eu falei lá na credibilidade, a tua competência vai ser a capacidade de entregar resultado, que vai exigir também a tua profundidade naquilo que você faz. Então, é esse formato de T que vai te ajudar a desenvolver essa carreira. E pensando na função de ser líder, qual é a principal função do líder? E aqui tem várias funções. O Jack Welch disse que talvez uma das maiores atribuições e uma das mais difíceis de um líder é saber fazer o trade-off entre o curto e o longo prazo nas decisões. Nós sabemos que o líder tem que ter uma visão inspiradora, ele precisa ser estratégico, ele precisa garantir a execução, né? Porque a estratégia sem execução ela não vai te levar muito à frente. Mas aí eu vou dar para vocês a minha opinião e a minha visão da talvez a principal função de um líder, que é multiplicar lideranças. Se no final da jornada você olhar para trás e você não vê ninguém que você multiplicou, você formou, você não foi um líder. Em qualquer momento da carreira, você está sendo inspirado e está inspirando alguém. Eu fiz minha carreira de 24, quase 25 anos na firma, porque alguém me inspirou. Porque eu tive líderes que tinham essa preocupação de multiplicar lideranças, que não me viam como uma ameaça, mas que olhavam para a sustentabilidade da firma através da formação de líderes. E esse tem que ser o nosso sentimento, e é isso que gera a sustentabilidade de qualquer negócio, que é a nossa capacidade de atrair, de reter, de desenvolver os talentos. Por isso que na nossa firma nós trabalhamos em vários pilares a formação
de líderes e de pessoas, porque isso talvez é o maior risco das empresas, é a perda de atratividade dos seus talentos. E é muito importante que o líder, obviamente, ele tenha um interesse genuíno nas pessoas. Saber se relacionar, saber desenvolver, investir nas pessoas. E como líder de uma organização, eu digo que isso é o que me dá um grande prazer, porque você começa a ver as pessoas como fonte de sabedoria. Você aprende muito nesse exercício. Se você consegue trabalhar o teu ego, ser uma pessoa, um líder humilde, que serve a organização e não se serve da organização, você começa a ver as pessoas não como um espelho que reflete a sua imagem, mas como fonte de sabedoria e conhecimento e no teu aperfeiçoamento como líder. Então, esse é um processo comutativo. Um outro ponto importante, quando a gente fala de carreira, e aqui eu falo que a geração milênio, ela é uma geração talvez ainda muito mal entendida pela geração atual, pela minha geração, a geração anterior, a minha que ainda está liderando as organizações, porque obviamente eu falei como é uma geração E é uma geração que tem talvez uma maior dificuldade também de trabalhar com a frustração, e a frustração ela vai ser muito comum na nossa carreira. Eu tive várias frustrações ao longo da minha carreira, mas a sua tenacidade é que vai te fazer continuar crescendo. E às vezes a gente diz, uma geração de muito mimimi. Não, é uma geração extremamente... eu vejo uma geração até muito mais preparada, uma geração que já vem aí com essas ferramentas digitais, né? Agora, às vezes, o que eu noto é que essa geração está colocando na mão dos outros o controle da sua carreira. E aí, o que eu quero passar aqui para vocês é que a responsabilidade da carreira é de vocês, não é da empresa. Nós, na UI, claro, nós investimos muito em pessoas, esse é o nosso maior ativo, as pessoas estão no centro do nosso negócio. Nós temos uma universidade corporativa, eu tenho aqui o reitor, o Armando, a universidade que completa esse ano 10 anos, nos enche de orgulho, ganhou já vários prêmios nacionais e internacionais como melhor universidade corporativa. Nós trabalhamos bastante esse pilar do conhecimento, da experiência. Temos um centro de inovação. Trabalhamos a inovação não de forma inspiracional, só, fortuita, trabalhando de forma sistemática, né, com método. Temos uma quantidade de conhecimento, informação, através de bases imensa. Na realidade, um trainee que entra hoje na empresa, ele tem talvez o mesmo nível quase de informações que eu tenho dentro da nossa organização. Quer dizer, depois veja como a informação está ali disponível, né? E mesmo assim fica a pergunta, por que é que alguns conseguem prosperar, fazer a carreira e outros não? E aí tem a ver com essa atitude, com esse
essa atitude de ser o CEO da sua própria carreira. Vocês são responsáveis pela carreira de vocês. Nós somos responsáveis. Eu nunca coloquei a minha carreira exclusivamente nas mãos da empresa, por melhor que seja a empresa, ou na mão dos outros, porque a minha atitude é que vai determinar a minha evolução na carreira. E entre o dilema de ser escolhido ou escolher, eu sempre preferi escolher. O que é que eu quero dizer com isso? Não se coloque numa situação que você simplesmente espera ser escolhido. Estejam preparados para serem o protagonista da carreira de vocês e vocês tomarem a escolha. Vocês que têm que decidir a empresa que vocês querem trabalhar. Eu vou falar a minha experiência quando eu escolhi a UI. Eu pesquisei, eu procurei entender qual era o propósito, quais eram os valores, me agradava a meritocracia, a possibilidade de desenvolver a minha carreira, um ambiente de inovação. Eu procurei primeiro ver qual é o alinhamento com os meus valores e com o meu sonho grande, para então escolher a UI. E claro, eu fui escolhido, porque teve todo um processo de seleção extremamente rigoroso. Mas, naquele ano, por exemplo, eu só tentei a UI, porque depois que eu fiz a pesquisa, aquela era a empresa que eu queria entrar. Então, ao longo da carreira, nunca se deixe, mesmo quando vocês estão numa firma, não se deixem desatualizar. Porque na hora que isso acontece, você passa a estar do lado do escolhido. E no dia que a firma não escolher mais você, você vai ter um problema de recolocação no mercado. Falando também um pouco, né, sobre as empresas, e é importante entender que vocês não precisam ir para uma empresa insurgente, uma startup, para precisar empreender. Não quero dizer que com isso, né, vocês não vão para startups ou empresas novas ou insurgentes. De novo, escolham a empresa que tem maior alinhamento com seus valores, com o seu propósito. Mas entendam que também, em qualquer empresa, o empreendedorismo ele vai ser fundamental, mesmo nas empresas incumbentes. Eu digo isso porque eu tenho a possibilidade de inovar e empreender todos os dias na nossa organização. Aliás, eu tive que me inovar várias vezes para continuar atualizado dentro da UI. E tenho até, talvez, a impressão que eu trabalhei em várias empresas, né? Porque, de novo, a empresa é um ser vivo, né? um organismo vivo que está mudando. A empresa hoje é bem diferente da empresa do passado. Eu costumo dizer que aquela frase a do Einstein, que ele disse que é uma demência você esperar um resultado diferente se você faz as mesmas coisas, no ambiente do negócio não funciona bem. Se você fizer as mesmas coisas, os resultados vão ser diferentes e, em geral, vão ser piores. Então, esse é o ambiente de negócio. Eu comecei a minha carreira num escritório, no seu segundo ano, um escritório que a gente montou com 10 pessoas, o escritório de Fortaleza.
Comecei em auditoria, então era um startup de uma grande empresa. Quando, depois de 3 anos que eu estava bem na minha função de auditor, a minha primeira formação é contabilidade, eu me formei, comecei a fazer direito, e eu resolvi fazer uma mudança, porque a gente ia montar uma área de consultoria tributária com 2 pessoas, eu e um gerente. Então, eu saí da minha zona de conforto para empreender em algo novo. Depois de um tempo, talvez uns 5 anos, que a gente já tinha um departamento tributário grande, eu resolvi também empreender algo novo. Então, surgiu essa possibilidade de ir para Nova York, trabalhar com cliente internacional em consultoria tributária internacional, com um detalhe, eu nunca tinha atendido clientes internacionais. Mas essa incerteza e essa atitude de a gente abraçar o incerto em vez de você fugir, pelo menos para mim foi o que sempre me motivou. Eu gosto de dizer, quanto maior a montanha, mais o desejo, talvez, do alpinista de subir aquela montanha e desbravar. Mesma coisa quando eu voltei aqui para São Paulo, um mercado novo, trabalhar com consultoria tributária, e quando eu já liderava a nossa prática de consultoria tributária internacional na região, surgiu esse novo desafio para ir para uma outra área de mercados, para depois assumir a presidência da UI. Então, veja, a minha carreira em nada foi linear, não era aquilo que eu esperava, e eu tive que empreender, inovar várias vezes, e eu faço isso todo dia com os meus colegas. E qualquer organização onde vocês estejam, procurem empreender e inovar. Por isso também, quando vocês forem escolher aonde vocês querem trabalhar, busquem empresas que apreciam a inovação, para que vocês possam crescer, possam desenvolver e realmente possa dar a contribuição de vocês, né? Depois, é muito importante ter sempre curiosidade. Eu acho que eu já passei sobre isso. No mundo de certeza, o que talvez eu tenha mais medo é de pessoas e líderes que têm convicções e certezas. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O Rockefeller dizia que eu prefiro contratar um homem entusiasmado a um homem que sabe de tudo. A certeza absoluta, pessoal, nos leva a não ouvir o outro e achar que a fonte de conhecimento está em você. Acabei de falar que essa geração, a geração de vocês, é muito mais, já é uma geração nativa digital. Não é a minha geração, é a geração anterior. Se a gente não tiver, na minha geração, curiosidade de aprender com vocês, nós vamos ficar rapidamente defasados. E vice-versa, né? Um dado interessante é que nos próximos 10 anos, interessante e que nos mostra aqui um pouco o que nós estamos vivenciando, 75% das empresas na SP 500 serão novas empresas.
Então, vocês veem o que é que está acontecendo em termos de renovação, né? Por isso que, na UI, por exemplo, nós trabalhamos que, em 2020, 30% da nossa receita ela tem que vir de novos serviços, para que você mantenha esse gene da inovação. E a pergunta é, e nós? E vocês? Vocês querem fazer parte desse obituário aí dos 75% das empresas que não sobrevivem em 10 anos ou querem ser parte dos 25%? Eu quero ser parte dos 25%. Vocês vão estar saindo da universidade com uma gama de conhecimento que vão ajudar vocês ou a iniciar uma carreira, ou se vocês já iniciaram, né? Mas esse aprendizado ele é contínuo, essa capacidade de se inovar, de se renovar, ela é contínua. Assim como as empresas, nós vamos nos tornar obsoletos se a gente perde, e irrelevantes se a gente perde essa capacidade. Então, é muito importante a gente entender que aqui não acaba a nossa jornada de conhecimento, não é na universidade. Pelo contrário, eu acho que eu nunca estudei, nunca aprendi tanto depois que eu saí da universidade e a cada dia. E aqui, talvez para trabalhar um paradigma que a gente tem, quando a gente fala de inteligência artificial, o futuro do emprego, tem vários estudos, nós mesmos, na UI, se vocês forem na página, nós temos várias informações sobre o futuro do emprego. 1 em cada 3 empregos em 2035 vão deixar de existir. O emprego do futuro ainda está para existir, para ser criado. A inteligência artificial, a gente sabe que vai substituir bastante a força de trabalho. Há muitos, isso foi muito discutido na última reunião em Davos, o que fazer com essa massa de contingente que está perdendo o emprego por causa de toda essa revolução digital. Mas aí talvez tenha uma crença comum que eu considero errado de que o elemento humano, o ser humano, vai ser menos importante. Pelo contrário, ele vai ser mais importante. Porque as atividades mais rotineiras, ou as atividades que dependem de informação e não o conhecimento, embora você tenha inteligência artificial, né? Mas essas vão ser digitalizadas, essas vão... Agora, quem vai programar as máquinas? Quem vai fazer as perguntas corretas? Então, nós, na UI, acreditamos muito que better the question, better the answer. É muito importante que a gente tenha essa capacidade de fazer as perguntas certas. É isso que vai te possibilitar programar as máquinas e poder ter visões novas, buscar disrupção, o resizing do problema. Então, quais são as suas perguntas? Dentro daquele teu sonho grande é que também vai te ajudar a direcionar a sua carreira. E com isso, eu queria parar aqui e abrir para perguntas, pensando que quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Então, deixa eu ver como vai funcionar.
Acho que tem... Você vai explicar? Isso. Então, a partir desse momento, nós vamos abrir para as perguntas. Se o senhor quiser ficar... Deixa eu pegar o outro microfone aqui, que eu vou mediando. Muito bem. A pergunta, essa modalidade vai funcionar dessa forma. Você vai se levantar, o representante da empresa Júnior irá levar o microfone até você, com objetividade, faça a pergunta, fala o nome do seu curso, o seu nome e, obviamente, formule a pergunta. Então, a partir desse momento, quem é a primeira pessoa que irá fazer essa pergunta para o nosso palestrante? Fiquem à vontade, pode ser acadêmico. Fique em pé, por favor. Algum representante da Júnior, por favor? Eu já te localizei, eu vou começar com ele e depois eu vou para você, tá bom? Seu nome, a pergunta. Primeiro, obrigado por vir hoje. A sua palestra foi muito boa. Meu nome é Bernardo, eu faço administração aqui. E eu gostaria de te perguntar, qual que você acha que é o maior desafio que a nossa geração enfrenta e principalmente vai enfrentar daqui a 5, 10 anos, tanto para empreender, criar suas próprias empresas, ou para entrar no mercado de trabalho? E qual que você acha que é a qualidade que essas empresas vão procurar nos trainees e nos estagiários daqui a 5 ou 10 anos? Obrigado. Bom, ótimo, obrigado pela pergunta. Eu acho que no contexto que eu mencionei, o que, por exemplo, a gente leva muito em consideração quando você vê o nosso processo. Antigamente, nós éramos uma empresa que contratava só contadores, advogados, administradores, economistas, né? Hoje, a gente contrata engenheiros, matemáticos, físicos, médicos, de todas as áreas, acho que de negócio, biólogos. Então, cada vez mais, inclusive com tudo que está acontecendo, o nosso negócio, o negócio das empresas mudando rapidamente, né? As empresas elas buscam profissionais que tenham ambição, né? Atitude correta e, como eu falei, que sejam pessoas que tenham a credibilidade, que desenvolvam essa credibilidade, que sejam pessoas confiáveis e com capacidade de solucionar problemas, né? Porque cada vez mais esse vai ser talvez um dos skills muito importantes, a tua capacidade de solucionar problemas, né? Porque, novamente, muita coisa está mudando, nós estamos digitalizando, tem toda essa revolução digital e essa capacidade de você olhar para algo novo, solucionar, trabalhando em rede com pessoas, esses são os skills que mais e mais as empresas vão procurar. Vamos para a segunda pergunta, sempre com muita agilidade da empresa Júnior, para que tenhamos maior quantidade de perguntas possíveis. Seu nome, seu curso e a pergunta. Bom dia, meu nome é Rafael, eu faço de Ciências Contábeis atualmente. Minha pergunta é seguindo o princípio que você falou agora sobre a multitasking das pessoas, possibilidade de atuar não só como auditor, ser engenheiro também, ser um psicólogo, por exemplo. A questão é a seguinte, você parte do princípio que está num certo tema, você vai fugir para outro, só que você acaba esquecendo o seu principal, o enfoque da questão. Como não fugir dessa questão, não fugir do tema principal ou acabar deixando de lado ele? Ok. Como eu te falei, aí pensando naquele formato de T, obviamente você precisa ter o teu deep knowledge, teu conhecimento em algo, né, na tua competência, né, a tua competência, vamos dizer, técnica. Né? Mas, e aí eu gosto de falar que as
as empresas, né? Então, cada vez mais aquele modelo do Lego, né? Que você consegue, de acordo com a situação ou o problema de negócio que você quer resolver para o teu cliente, você vai juntar pecinhas diferentes, né? E que se conectem, né? Então, primeiro, saber e ter a humildade que você não vai entender tudo, né? Então, o que eu estou falando não é que você precisa ser bom em tudo. Isso vai ser cada vez menos possível, até pela complexidade dos negócios. E daí é que é importante a tua capacidade de saber trabalhar em rede, em time. Então, eu diria que a tua capacidade de ter o teu conhecimento técnico, você precisa agregar alguma coisa ao time, né? Mas ter a cabeça aberta para saber ter essa lateralidade, trabalhar com pessoas, abraçando a diversidade, onde você pode, no final do dia, atender o problema de negócio do teu cliente. Então, dando um exemplo, às vezes nós temos situações onde o cliente ele tem, por exemplo, uma necessidade de reorganizar a sua estrutura de supply chain, né? Então, eu tenho um profissional da área de logística que teve aquela reunião com o cliente, com base, e ele é muito bom nessa área de logística, mas com base no conhecimento do problema de negócio do cliente, ele tem a lateralidade para entender o problema como um todo, chamar e conectar profissionais da área tributária, change management, profissionais da área que trabalha com a parte de TI, e vir com uma solução mais completa para o seu cliente, inovadora. Então, mas veja, ele tem que ter essa deep knowledge daquilo que ele faz, mas ele tem que ter essa lateralidade de saber conectar com as pessoas. Ele não pode ser shallow, vazio, né? Mas ele também não pode ser uma pessoa que não expande a visão, porque senão ele vai voltar nesse exemplo com o cliente com uma solução parcial. Bem, só uma orientação aos alunos que estão se movendo. Eu peço para permanecerem sentados até o término do evento, até por consideração a todos envolvidos nesta apresentação. Vamos para a terceira pergunta. Por favor, fique em pé, seu nome, seu curso e a pergunta, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Caravante, eu sou do curso de Ciências Contábeis. E, ao longo dessa apresentação, você muito falou sobre a questão dos jovens. Então, eu acredito, minha concepção, que, ultimamente, a minha geração, ela é uma geração que gosta de falar muito e aprender pouco. Então, ela tem todos os meios para ser a melhor possível, mas seu desempenho vem sendo um dos piores. Então, eu gostaria de saber, dentro da sua experiência profissional, o que você acredita que falta para essa geração, ou se não falta nada, se nós estamos no caminho certo? Eu tenho obrigado pela pergunta. Eu tenho uma visão talvez um pouco mais otimista e generosa em relação a essa geração, inclusive da próxima geração. Eu tenho 2 filhas de 12 e 10 anos. Eu acho que na idade delas, elas já têm muito mais conhecimento do que eu tinha na minha idade, né? Então, eu acho até que é uma geração bem articulada. Isso é importante no mundo de negócios, você ser bem articulado, tá? Obviamente, a gente tem que ter cuidado para não falar demais e ouvir pouco, mas essa articulação ela é importante. Talvez entender que o network não é só o virtual, é o network real, físico. Isso é muito importante que você faz com as pessoas. Mas eu até acho que é uma geração mais curiosa, e até talvez pela quantidade de informações que tem, é uma geração que eu vejo mais bem preparada, né? Eu não acho que o problema seja aí, né? Obviamente, a gente está vendo algumas, talvez a quantidade de informação hoje impede, às vezes, de você ser um pouco mais, ter essa profundidade que eu falei, né, em relação
às informações. Então, a leitura de um bom livro ainda é importante, não dá para a gente se atualizar tudo só através de mídia social, porque senão você não vai conseguir, né, ter uma profundidade maior, né? E hoje em dia a gente tem que lidar com uma quantidade muito grande de informação, então você precisa saber o que não é tão importante e buscar as suas competências. Eu acho que talvez essa geração é importante trabalhar essa questão da frustração, tá? Achar que nada lhe é por direito. Às vezes a gente acha que, olha, outro dia uma pessoa entrou na minha sala que queria sair da firma e disse, olha, eu perguntei, mas por que você quer sair? Disse, não, porque o meu líder não me motiva. Mas teu líder motiva vários outros, não te motiva? Pois é, mas... E aí parece que, por direito, você tem que ser motivado por alguém, entendeu? Então, de novo, vocês vão... Eu acho que a geração anterior sabia que... E porque você tinha uma escassez maior, né, enfim, de produtos, de capital, talvez de oportunidades, que tinha um sacrifício maior para conquistar. Então, eu acho que o que a nova geração de vocês, né, vai ter que sentir mais é que todo esse conhecimento, toda essa qualificação ainda não é necessário, porque não é suficiente, porque tem uma competitividade maior. Então, vocês vão ter que saber, com frustração, entender que vão ter que conquistar mais, e não aquilo vai ter por direito. Tá? Não é uma herança, vai ter que trabalhar mais essa questão da frustração. Okay? Mas eu gosto muito dessa geração, gosto muito de trabalhar com essa geração. Eu acho que é uma geração que tem atitude, a gente vem entrando na empresa, me para no corredor e me dá ideias de como melhorar uma ou outra coisa, não tem muito medo ou cria uma grande hierarquia, isso eu gosto. Por favor, seu nome, a pergunta e o curso que você está fazendo aqui no Mackenzie. Bem, primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos. O meu nome é João, curso Ciências Econômicas. A minha pergunta é, referente ao que o senhor falou, de um múltiplo conhecimento em várias áreas, eu gostaria de saber qual seria o papel da universidade em formar novos profissionais para ter esse múltiplo conhecimento. Obrigado. Eu acho que o papel da universidade é super importante, relevante, né? Acho que quando a gente fala de tudo que está acontecendo, essa velocidade, que acarreta aí a disrupção, isso tudo, é claro que a universidade, como as nossas empresas, todo mundo está sentindo isso e está tendo que correr, né, para buscar sempre novas formas de passar esse conhecimento, de estar conectado com o ambiente de negócios, para poder entender o que é relevante, o que é que causa impacto, né? Eu vejo na nossa universidade corporativa, eu converso muito com o nosso reitor, o Armando, e a gente está buscando sempre novas fórmulas, né, para que você possa trabalhar e qualificar as pessoas para o mundo futuro, né? Agora, então, eu acho a universidade super relevante. Eu cursei 2. Então, eu acho que é uma fonte muito grande de conhecimento, mas o que a gente vai precisar entender é que não é suficiente. Então, o conhecimento ele vem também da experiência, né? Então, eu acho que e esse pilar, eu acho que é fundamental, né? E, obviamente, o que a gente vê hoje, todas as universidades, a gente tem trabalhado com muita parceria com as universidades para você tornar vamos dizer, o conhecimento cada vez mais aplicável. Eu acho que essa é a preocupação de todas as universidades, né? Vamos para mais uma pergunta. Nome, curso
Oi, e a pergunta? Bom dia, meu nome é Eduardo, eu sou estudante do curso de Ciências Econômicas. E você disse a respeito da digitalização no mercado de trabalho, que isso vai se dar num período relativamente bastante curto. E eu queria saber a respeito da sua opinião, a respeito disso nas pequenas empresas, se isso não poderia gerar uma crise futuramente, já que você vai ter um período de transição da mão de obra, como nós conhecemos hoje, para a mão de obra digital. Esse período, para que você possa se alocar melhor, não gera uma crise, um descompasso na economia? Obrigado. Veja, a revolução digital que a gente está vendo agora, ela traz vários desafios, mas também várias oportunidades, várias. O que nós temos visto, por exemplo, pequenas empresas, startups, se você olhar na área financeira, as fintechs, então empresas onde essa revolução digital está facilitando e permitindo, né, a introdução de novos negócios, inclusive incomodando e competindo muito rápido com empresas que são líderes de determinados setores, que são as empresas incumbentes, né? Outra coisa é que você vê eu falei do caso do Pokémon GO, em 19 dias atingir 50 milhões de pessoas. Então, você vê o Brasil, por exemplo, em geral, os nossos empreendedores, eles não se internacionalizam muito, né? O nosso índice de internacionalização ele é baixo. Recentemente, eu até moderei um painel lá com os alunos de Harvard e MIT, num evento que teve, onde a gente falava da internacionalização das empresas, e um dos palestrantes ele falava da importância da plataforma digital para o modelo deles de internacionalização no setor financeiro, porque eles não iriam internacionalizar criando agências físicas, iriam com plataformas digitais. E nós temos uma parceria grande com a Endeavor, eu participo, já participei de alguns painéis de seleção de empresas Endeavor, os painéis internacionais, e a gente vê muitos negócios pequenos já surgindo, né, obviamente, dentro dessa plataforma digital e com um crescimento exponencial. Então, assim, sim, vai ter um grande desafio, né, para as empresas que não, vamos dizer, mantiverem modelos antigos, mas a digitalização, essa transformação digital, ela vai gerar e está gerando, tá, grandes oportunidades para as empresas pequenas, né, e também para as empresas incumbentes, as grandes empresas que não congelam, não mantêm o modelo de negócio status quo, né? Muito bem, então, dessa forma, convido a Fernanda Riga, que é coordenadora da 16ª Semana CCSA, representando a empresa Júnior, Mackenzie Consultoria e também o Diretório Acadêmico Eugênio Gundan, além da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a homenageá-lo, Luiz Sérgio Vieira, pela participação e a apresentação da sua belíssima carreira para os nossos alunos. E assim nós o saudamos com uma calorosa salva de palmas. Fique à vontade para o agradecimento. Só terminar agradecendo a todos. Como eu falei, é um privilégio poder falar com vocês, poder compartilhar um pouco da carreira, né? Já faz algum tempo, mas eu me lembro de quando eu estava aí também, né, na universidade, e espero que, de alguma forma, né, ao compartilhar os meus aprendizados, que não são verdades absolutas, né, possa ajudar um pouco a carreira de vocês, né? E, como eu falei, tenham paixão, tenham um propósito, abracem esse novo mundo, esse mundo de incerteza, porque ele vai dar muita oportunidade para vocês.
e nunca acredite nos limites que são impostos para vocês, né? Realmente busquem crescer, né, construindo diariamente essa credibilidade. Nós vamos estar aí estamos aí contribuindo na semana, obviamente estamos de portas abertas, como se falou, nós temos vários alunos, ex-alunos da Mackenzie, me pediram até para dar aqui um recado final sobre o nosso, só um segundinho, sobre... me pediram aqui, eu não posso esquecer, que amanhã, dia 10, das 7h50 às 9h20, nós vamos ter aqui o Oliver Kamakura, que é o nosso sócio da área de People Advisor Service. Ele vai falar na sala 401 sobre o futuro do trabalho, é uma palestra bem bacana. E no dia 11, das 18h30 às 19h30, também nessa sala 401, o Diogo Garcia, que é nosso gerente de negócios e desenvolvimento de mercado, ele vai falar sobre o intraempreendedorismo e sua rede de relacionamento e como vão te colocar à frente no mercado de trabalho. Então, novamente, obrigado, é um grande prazer estar nessa parceria aqui com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos.